Olá, meus amigos do canal, olha eu aqui novamente para mais uma investigação sobrenatural. Tá eu e meu câmera Theo. Opa, beleza, meus amigos? Primeiramente, vamos agradecer a Deus, pela oportunidade de estar aqui agora fazendo nosso trabalho. Agradecer ao nosso anjo que nos auxilia e agradecer a nossa mentora Maria e agradecer a vocês que são a nossa força e a nossa fortaleza aqui no canal. Que Deus abençoe a vida de cada um de vocês, em nome de Jesus. Nós viemos investigar essa casa, a pedido de um policial. Ele é amigo nosso, na verdade, né? E ele conhece o relato dessa casa, e ele disse assim para nós: Rose, por que você não vai investigar aquela casa? Eles falam que aquela casa é assombrada, né? Então ele conhece porque outros policiais contou para ele o que aconteceu aqui. Então, ele sempre fala para mim, eu sei aonde que é, se você quiser eu te dou a localização para você ir lá investigar. Porque muita gente fala que aquela casa ficou assombrada, né? E nós vamos em lugares que tem relatos de assombração, porque a gente sabe que tem espírito precisando de ajuda, não é mesmo? E hoje eu liguei para ele e falei que vinha, né? Que ele podia me dar a localização que eu estava vindo. E ele falou assim, não acredito, porque há quanto tempo eu estou pedindo para você ir lá, e você enrola, e eu falei para ele, você sabe que eu não enrolo, porque a gente tem muitas investigações para fazer, e a gente vai com todo cuidado, né, porque assim, é muitos espíritos precisando de ajuda, né, gente, e os familiares sempre pedem para a gente vir ao local, demora, e principalmente quando é longe, né, eu falei para ele, é longe, e hoje eu falei que vinha. Aí ele deu risada e falou, eu sei, eu tô brincando com você. Então, ele é amigo da gente, tá? Esse policial. E ele fala assim, amigo, você não faz investigação porque você não vai lá? E aí hoje eu falei que vinha, ele, agora eu sei que você vai. Aí passou a localização e a gente tá aqui. E ele contou pra nós assim, que ele ficou sabendo de todo o relato aqui. Tinha uma moça com 18 anos e ela era filha de um relacionamento que ela teve, era filha de um relacionamento que a mãe dela teve com um rapaz, ele era solteiro na época, mas ela engravidou, mas eles não ficou junto e ele foi embora, né, com o pai dele, porque o pai dele era assim, bem sucedido, e ele tinha que ir embora, e ela falou assim, acho que ele não gostava da minha mãe, porque ele acabou indo embora, deixou ela grávida e não veio mais atrás. E com o passar do tempo, descobriu que ele já tinha casado e tudo. E ela estava doente, aí a mãe dela procurou ele, e ele falou que ele fez aquilo quando ele era jovem, e por mais que ele esteja casado, ele queria registrar ela no nome e ser pai dela, ajudar ela, porque ela estava doente e ela foi procurar ele e falou, jamais eu vou deixá-la assim. Vou tentar recuperar tudo que eu perdi, né? Então, falou que ia registrar ela como filha. E ele ficou doente, né? Com aquela doença, né? Que eu falo que é uma doença, Deus o livre, câncer, né? Então ele deixou um dinheiro para a filha, para que ela pegasse esse dinheiro, e quando ela completasse 21 anos, ela ia pegar esse dinheiro. Mas era só quando ela completasse 21 anos. E deixou um dinheiro para a mãe dela, para elas ir vivendo com aquele dinheiro, mas quando ela completasse 21 anos, ela ia poder pegar era um bom dinheiro, não sei a quantia, mas era um bom dinheiro. E ela ia sempre em lanchonete, esses lugares, e ela conheceu um rapaz. E ela se apaixonou por esse rapaz. Ela era muito bonita e ela se apaixonou por esse rapaz de uma maneira assim que avassaladora, né? Ela se apaixonou assim, no mesmo dia que viu ele, ela se apaixonou. Porque daí ele já veio como galã, conversando com ela, jogando charme. E ela pediu para ligar, né? Para ela. Ela trabalhava num posto de saúde da cidade. Então ela pediu que ligasse lá para falar com ela. E assim ele fez. Ligou lá para ela quando saía do serviço já ia se encontrar com ele. E começou a namorar ele, e ela se apaixonou de uma maneira, a mãe dela falou, nossa, não imaginava que você ia ficar tão apaixonada assim. Aí disse que ele vinha aqui na casa, né, para ver ela, e ela
a mãe dela falava assim, filha, toma cuidado, porque assim, você não sabe onde ele mora, não conhece a mãe dele, nem nada, já tinha uns 3 meses que estava namorando e nada de falar, né? Quando completou 4 meses, ela descobriu que ele era casado. Ela viu ele com outra mulher e a mulher estava com um bebezinho no colo, novinho, né? E ela, quando ela viu, ela que se escondeu e tentou, né, não aparecer para que ele não visse, né? E depois ela foi embora para casa chorando. E depois, quando ela se encontrou com ele, ela falou para ele assim, ó, não quero mais nada com você, porque descobri que você é casada, eu vi você e sua mulher. E ele falou que amava ela, que não ia largar dela. Ela falou, não quero, não adianta. Amo você demais, mas você tem uma mulher e tem um filho, um bebezinho. Eu não vou fazer isso. Diz que chegou em casa chorando, ficou deprimida, ficou doente por causa disso, mas ela conseguiu passar por tudo isso. Aí diz que ela saiu do posto de saúde que ela trabalhava, já foi trabalhar numa empresa, né? Porque ela estava estudando para isso, o pai dela estava dando a maior força para ela antes de falecer, né? Porque ele estava com câncer, ele faleceu. Por isso que ele deixou esse dinheiro para ela. E aí ela estava perto de completar 21 anos, ela já ia fazer 21 anos, né? E aí ela contou para ele, ela tinha contado para ele que ela tinha esse dinheiro para receber. E aí, de vez em quando, ele se encontrava com ela, sabia onde ela trabalhava, tudo, e falava para ela assim, ficava esperando ela lá, até chorava, falando que não tinha leite para dar para o filho, e ela era uma pessoa muito boa, acabava ajudando ele. E ela falou para ele assim que ela tinha esse dinheiro para receber. Esse que foi o problema de tudo, né? Porque se ela não tivesse contado isso, ele não tinha vindo atrás dela, fosse um segredo, né? E ela estava esperando receber esse dinheiro para comprar um carro para ela e uma casa melhor na cidade, aonde ela e a mãe dela ia morar. Era um dinheiro muito bom, né, gente? Porque eu não sei a quantia, mas ele ia comprar um carro e uma casa. E ele preparou uma emboscada para ela, por causa desse dinheiro que ela tinha para receber, né? Ele ficou sabendo que ela recebeu o dinheiro, né? Ele ficou ali rodeando e falando com ela, e ela falou que ela ia comprar o carro, né? E que ela estava atrás de um carro para comprar e estava comprando uma casa para a mãe dela. Aí ele chorou, ela arrumou mais um dinheiro para ele, porque ele estava passando uma situação difícil. Ele ficou assim, sendo amigo dela e falando que ele se apaixonou por ela, que ele errou, que todas essas coisas, mas comoveu o coração dela porque ela gostava dele, né? E ele preparou a emboscada, né? Ele e mais 2 comparsas dele ficou sondando quando a mãe dela saía de casa, para eles entrarem aqui na casa e pegar ela. E diz que ficou assim dias sondando, né? Até que a mãe dela saiu, ela ficou sozinha em casa. A mãe dela saiu por algum motivo e eles invadiram a casa. Ele e mais 2 invadiram aqui a casa e pegaram ela. E falou para ela que era para ela passar o dinheiro tudo para ele. Ela falou, eu não tenho dinheiro aqui comigo. E ele disse, então você assina um cheque e a gente pega o dinheiro e vai deixar você em paz. Agora, se você não fizer isso, a gente volta e vai fazer alguma coisa com sua mãe. Aí ela entrou em desespero, porque a conta dela era conjunta com a mãe dela. Ela colocou o dinheiro em conta conjunta com a mãe, né? Então, não tinha como tirar o dinheiro que ela tinha lá sem a assinatura da mãe dela, né? Então, ela falou isso para eles não acreditou, e daí eles falou que já que ela não ia, né, passar o dinheiro, ela ia e ela continuou falando a verdade, porque era verdade. Então, espera minha mãe chegar, e a minha mãe também assina o cheque e pronto. Vocês vão lá e tiram o dinheiro, e a gente fica em paz, só quero viver. E ele falou que ela estava mentindo, que jamais ela ia fazer isso, que esse dinheiro não estava em conta conjunta. Aí ele ficou nervoso com tudo aquilo, e ele mesmo, voou em cima dela e provocou o desencarne dela, deixou ela aqui no chão jogada, nesse local aqui. E aí, quando a mãe dela chegou, encontrou o chão todo vermelho e a filha dela aqui sem vida. E ela entrou em pânico, né? Por ver a filha assim.
E aí não imaginava que poderia ser ele. Na hora ela não passou, a pessoa que entrou, algum ladrão aqui, alguém que invadiu, não imaginava que era ele. Só que nas investigações, a polícia começou a suspeitar dele. Porque aqui, onde ele deixou, né, vestígio no lugar aqui, ele acabou esquecendo um chaveiro dele que ele tinha, que foi ela mesma que deu. Acho que caiu no chão, não é que ele esqueceu, ele caiu no chão, eu acho que foi isso, né? E aí aí a mãe dela falou assim, e ela que deu esse chaveiro pro ex-namorado dela. E aí sim que começou a investigação. Só que quando foram atrás dele, ele e a mulher dele já havia fugido. Eles cismaram que eles podiam descobrir, pegou e fugiu. Fugiu porque ele já tinha um dinheiro que ela tinha dado, que ele ia devolver esse dinheiro para ela, mas não devolveu, né? E aí eles já tinha fugido. Mas aí a polícia foi atrás e conseguiu pegar, né? E daí a mulher disse que fugiu com ele porque ele ameaçou ela. E por isso que ela fugiu com ele. Mas muita gente fala que não, que a mulher dele fugiu e estava sabendo de tudo. Mas ela se livrou dessa daí, né? Porque os dois que estavam junto com ele foi pego também. E esses dois que estavam junto com ele, que contou certinho tudo que aconteceu, que ficaram aqui sondando até a mãe dela sair e eles entrarem aqui para fazer isso. E eles disse que a mulher dele também sabia. E ela negou, falou que eles queriam fazer isso para acabar com a vida dela. E como ela estava com um bebezinho, eu acho que também eles acabaram, né? Ela não foi presa, mas os dois e o ex-namorado da moça, né, da vítima aqui, que aconteceu isso com ela, foi preso. E eles falam que o local aqui ficou assombrado, né? Então é por isso que nós estamos aqui. Nós vamos passar o K2, né? E se der presença, vamos fazer um Spirit Box aqui. Se você é novo no canal, ainda não é inscrito e quiser fazer parte da nossa família e se inscrever, se inscreva, ative o sininho para novas notificações, me segue no Instagram, vou deixar o link na descrição, vou deixar o link do Marcelo Sobrenatural também na descrição. É meu canal secundário junto com meu filho e nós agradecemos de todo o coração vocês que nos ajudam aqui no canal. Que Deus os abençoe, que Deus dê vida, saúde, paz, prosperidade, união, felicidade. Que Deus transforme tudo em bênção na vida de vocês, porque vocês são anjos na nossa vida. Vamos ligar o K2. E vamos passar o K2 aqui. Se tiver presença de espírito, toque no K2. Nós estamos aqui para ajudar. Não é para afrontar, é com todo o respeito que nós entramos aqui. Por favor. Nós queremos ajudar. Se tiver presença, toque no K2. Deu sinal. Deu sinal, amor. Tem presença de espírito, gente. Como eles sempre falam aí que tem presença, que é uma casa assombrada. Como eu digo, não é assombração, ó, é espírito precisando de ajuda. Vamos pegar o Spirit Box, amor? Com toda a licença, com todo o respeito, estou aqui para investigar e ajudar. O espírito que tocou no K2, quer a nossa ajuda? Sim. Sim. É voz de mulher. Você pode dizer seu nome para nós? Meu nome é Rose, estou junto com meu esposo Theo, estamos aqui com o Anjo e a Mentora para lhe ajudar. Você pode dizer seu nome para nós? Silvana. Silvana. Silvana, você pode falar para nós, porque as pessoas falam que esse local aqui é assombrado. Você aparece aqui? É seu espírito que aparece aqui?
É o espírito dela que aparece aqui, gente. Então, e você é a moça que foi encontrada pela mãe aqui sem vida, onde o ex-namorado provocou o seu desencarne. É o espírito dessa moça? Eu. Ah, entendi, ela mesma. Olha, Silvana, eu sinto muito pelo que aconteceu com você, né? Porque você ainda ajudou esse rapaz, né? Você mesmo separada dele, você ficou com dó, porque ele falava que estava numa situação difícil, e você ajudou ele, arrumou um dinheiro para ele, um dinheiro bom, para que ele conseguisse quitar as dívidas dele, ele falou que ia devolver, e você confiou nele, e ele fez isso com você. Eu sinto muito, muito mesmo. Você disse, ela disse, confiei. Ela confiou nele. Você ainda amava ele? Sim. Sim, tadinha. Mas você, depois que você separou dele e sabia que ele era casado, você chegou a ficar com ele ainda depois disso, sabendo que ele era casado? Fiquei. Talvez seja por isso que a esposa dele também estava envolvida, né? Ela deve saber que você havia ficado com ele mesmo sabendo que ele era casado. Então, pode ser que realmente ela tenha um envolvimento aí, né? Não vamos julgar, porque eu também não sei, né? Quem falou que ela estava envolvida era os comparsa, né? Desse rapaz que provocou seu desencarne, o seu ex-namorado. Eu sinto muito por isso, né? E quando eles estavam aqui, nenhum momento ele sentiu compaixão de você, porque parece que ele também fez umas coisas ruins com você aqui, né? Que eu não posso falar, né? Você estava macho, né? Então, provavelmente ele fez uma dor em você porque você não queria assinar o cheque. No final, você assinou o cheque, mas você disse que precisava da assinatura da sua mãe. E aí ele começou a ficar nervoso com isso e acabou provocando. Será que, mesmo que a sua mãe tivesse aqui e assinasse, será que ele ia deixar? Você esconvida? Você acredita que ele ia deixar você esconvida? Não. Não. Então era bem capaz que ele também ia provocar o desencarne da sua mãe. Sua mãe sofreu muito ao encontrar você aqui. A mulher dele chegou a falar alguma vez com você? Sim. Sim, entendi. O que ela disse para você, assim? Ela conversou com você de boa ou ela falou algo assim que você lembre, né? Não sei se você lembra. Tava brava. Tava brava, ela falou. Ah, ela tava brava com você. Então, peraí, então ela sabia que você ainda ficou aí com ele, tava ficando, não sei, com seu ex-namorado, que é marido dela. Ela sabia disso? Ele. Olá. Ele contou para ela que tava ficando com você. Nossa, qual era o intuito dele?
fazer ela sofrer, fazer você sofrer, acabou que ela criou nela uma raiva, né? Olha, não tô aqui para julgar, mas esse homem não tinha muita noção das coisas, porque ele ainda contou para ela. Será que era para ela ficar com raiva de você, né? Olha, isso você havia contado para sua mãe? Não. Não. Do dinheiro você contou então porque, como ela estava em conta conjunta com você, ela sabia o dinheiro que você ia tirar, né? Então por isso você contou para ela que arrumou um dinheiro para ele, mas que ele ia devolver, né? Que nunca devolveu e ainda queria levar o dinheiro que você tinha, né? Antes de você comprar o carro e a casa, ele já queria colocar a mão no dinheiro. Será que ele achava que ninguém ia descobrir? Se vocês assinou? E quem quer tirar o dinheiro lá? E vocês havia, né? Porque a intenção, pelo jeito, se sua mãe assina, ele conseguia tirar o dinheiro. Eu tô achando que ele tentou tirar esse dinheiro, será que não? Porque mesmo só você assinando, porque ele disse que você estava mentindo. É que a gente não sabe de todo o relato de que aconteceu com ele lá, sabe do relato que aconteceu aqui, né? Porque a sua mãe ainda ficou aqui uns 3 meses, depois ela foi embora, porque diz ela que olhava para esse chão, sentia a sua presença, ela estava passando mal com isso. E tem a sua presença, né? Porque você aparece aqui. Você aparece aqui por quê? Ajuda. Porque você precisa de ajuda. A gente sabe disso, por isso que nós estamos aqui. Um amigo nosso pediu para mim vir aqui, porque ele também se compadeceu. Ele conhece a história, não porque ele estava aqui, mas sim, ele é um policial, né? Ele pediu para a gente vir aqui ajudar o espírito que está aqui. Ele não investigou nada aqui. É que ele conhece a história por outros policiais, né? Que contaram para ele, que são policiais mais antigos aqui. E a gente sente muito, né? Por tudo isso. E você se arrepende, assim, de ter continuado a se relacionar com ele, mesmo sabendo que ele era casado? Você se arrepende? Sim. Sim. A gente sabe que sim, né? Porque tá aqui sofrendo e infelizmente não tem como voltar atrás, né? Mas se arrepender, pedir perdão, Amém. para Deus e também perdoar ele, né? Porque por mais que ele tenha feito tudo isso com você, o importante aqui é você ser encaminhada, ir para um caminho de luz, né? Você perdoa? Sim. Ela perdoa. Dá um alívio, né, gente? Porque assim, da pessoa, do espírito, né, perdoar e a gente poder ajudar. Então dá um alívio no coração da gente. Deixa eu te fazer uma pergunta, né? Claro, você responde se você quiser. Se você pudesse voltar atrás e tá, né, encarnada, isso não é possível, mas assim, você jamais faria isso? Se você fosse um espírito que pudesse voltar, não tem possibilidade. Só uma pergunta, porque eu tenho curiosidade de saber. Não sei se é certo eu perguntar isso. Você faria isso novamente?
No. Não. Não faria. A gente sabe, por isso ela se arrependeu. Porque não faria, tá? Não antes, porque você não sabia que ele era casado. Mas depois que você descobriu que ele era casado, então você não queria mais nada com ele. Você sofreu e tudo. Mas eu acho que você teve uma recaída porque você amava ele demais. E ele veio com aquele jeitinho sonso que a mãe dele... A sua mãe falava pro povo assim, que ele tinha um jeitinho assim sonso, mas ela ficava meio de pé atrás com ele, porque ele não falava onde morava, e ela ficava meio assim com ele, mas tinha um jeitinho, né, de bonzinho, de sonso, e isso ela comentava com o povo aqui, até com a polícia ela comentou, né, e que talvez tenha convencido você a ficar com ele novamente, e eu sinto muito por tudo que aconteceu com você. Eu sempre falo isso, falo o tempo todo, gente, porque assim, a gente tem que falar isso pro espírito, para ele entender que a gente está aqui para ajudar, que a gente sente, né, a dor, né, que está aqui sofrendo, para que entenda que nós estamos aqui, não é para julgar, né, o que ela fez, nada disso, a gente quer ficar sabendo, claro, mas sim para ajudar. E a gente vai deixar para você um copo d'água e uma vela. A água significa pureza que mata a sede. E a vela é luz para você que está na escuridão. Você aceita? É. Então a gente vai deixar a água e a vela para você, tá bom? Você consegue ver o anjo e a mentora aqui do nosso lado, a luz do anjo e da mentora. Sim. Ah, que bom. E são eles que vão encaminhar você. Eu e o Theo vêm para ajudar. Só que eu e o Theo a gente não salva ninguém. Só quem pode salvar é Deus, que é digno de toda honra e de toda glória. Tá? E agora você vai seguir seu caminho em paz e nós vamos pegar a água e a vela para você. Tá bom? Segue o seu caminho e a gente vai pegar a água e a vela. Segue em paz. Segue seu caminho. Meus amigos, agora a gente vai ajudar a Silvana, né? Ela realmente estava aqui sofrendo. Tadinha, de cortar o coração. Né? Como eu sempre digo, né? Aqui nos meus vídeos, tem que tomar cuidado com quem você se relaciona. Às vezes, você olhando porque está apaixonado, acha que é um anjo, né? E às vezes, toma uma decepção muito grande como ela. Já pensou ela ver, que nem ela viu, o homem que ela amava acabando, né, com a vida dela? Isso é muito difícil. O sofrimento dela deve ter sido muito grande nesse momento, porque é o homem que ela confiava e que ela amava e que ela ajudou ainda, ela arrumou dinheiro para ele. Ela deu uns dinheiro pouco para ele para ajudar e depois, quando ela recebeu o dinheiro, ela deu um dinheirinho a mais que ele pediu emprestado, mas que ele ia devolver, que era pagar umas dívidas. Olha para você ver, ela era boazinha, um coração bom, mas caiu na lábia de um homem desse e, infelizmente, parou tudo na vida dela. E da mãe dela também, que ficou sofrendo. Vamos ajudar ela em oração? Eu, vocês e o Theo. E não esquece que nós amamos vocês. Fiquem com Deus e vamos orar. Silvana, ainda tem presença de espírito aqui? Pedindo para nossa mentora nos orientar se a Silvana conseguiu fazer a passagem. Sim. Sim. Agradecida ao nosso anjo, nossa mentora, que Deus abençoe e que Deus abençoe vocês.